Pedro Abílio está aqui para a gente falar mais sobre esse fim de ano e planejamento para a próxima temporada também, porque o próprio Sampaoli, que faz parte desse planejamento, falou sobre isso, né, Abílio? Falou, Cirilo, e ele já tinha dado dicas no fim de semana, quando disse que quer um projeto a longo prazo no Atlético, né, que já está pensando um projeto a longo prazo depois de ter perdido para o Lanús a decisão da Copa Sul-Americana. Na entrevista coletiva dessa terça-feira, depois do empate contra o Flamengo, o técnico argentino falou sobre o planejamento pontualmente para o ano que vem, esperando um time forte para 2026. Vamos ouvir o Sampaoli. Seguramente vamos a tener muchas reuniones en relación a lo que el perfil de jugador que precise esta forma de jugar, y seguramente a través del perfil trataremos de traer jugadores que estén a la altura de Otimi. O sea que si pretendemos lograr cosas importantes, tenemos que traer jugadores importantes, y bueno, trataremos de estar muy fino en eso para que Otimi el año que viene el año anterior estuvo Perto del rebasamiento, este año estuvo Perto también en la tabla mal, o sea, tenemos que corregir eso, tenemos que intentar hacer un team forte, y bueno, seguramente trabajaremos mucho en eso. Se queremos alcançar coisas importantes, precisaremos ter jogadores importantes, disse o Sampaoli, Cirilo. Como é que você encara esta frase, Marques, e este planejamento para a próxima temporada? Qual o caminho, Olê Marques? Bom, tá acabando o ano, né, Cirilo? Então é um momento propício para as avaliações, para as melhores decisões, né? Para 26. Quem vai, quem fica, né, quem continua ou não, né? Acho que o momento é propício para isso. Acho que com certeza nesta época já deve estar tudo, ou deve ter tudo mapeado, né, para a continuidade desse ou aquele atleta, ou sabendo também do que precisa esse elenco, né, para ficar fortalecido para 26. Nós já demos aqui, né, assim, algumas opiniões a respeito, né, sobre um centroavante que o Atlético não tem no seu elenco, né. É bem da verdade também, lá no início do ano, quando trouxe alguns reforços, né, que era muito bem avaliado, não só internamente do Atlético, mas pela imprensa também, né, no caso de Júnior Santos, Coelho, né, Coelho, aliás, que jogou muito bem pelo Atlético até a lesão, mas o Júnior Santos, esse principalmente, né, imaginava-se um Júnior Santos que brilhou no Botafogo, né. Há de se ter também nessa tomada de decisão, né, nas contratações, uma dosezinha de sorte também, né. E aí, assim, até retratando, porque é legal falar dos outros, mas eu gosto sempre de olhar para dentro também, né? Eu fui um atleta profissional, né? Teve clubes que eu fui jogar, Cirilo, e não conseguia andar, cara. Tive lesão, voltava meia boca, entendeu? E você com um contrato em vigor, né? Como é que você vai dar o retorno para isso? Minha cabeça ficava um trevo, cara, porque tem também compromisso, tem comprometimento do lado do atleta também, entendeu? Então é torcer que o Atlético sane os seus lesionados, né? Entregue esses atletas nas suas melhores condições para o campo, né? Para a temporada 26, que aí sim, de repente, os grandes reforços, de repente, tá dentro do próprio elenco do Atlético, né? E que seja pontual. É inadmissível um time do Atlético, poxa, a gente aqui pontuar em tantas vezes, pô, cadê um volante, né? Para estar à disposição. Eu não digo nem para ser um titular, mas para estar à disposição. Cadê um centroavante para mudar um estilo ou um formato de estrutura tática, né? Botar um cara mais alto lá na frente. Aquilo que o Flamengo fez ontem com o Bruno Henrique, entendeu? O futebol brasileiro, ele culturalmente tem esse atleta. E o Atlético tem que buscar as peças certas, né, para não cometer os mesmos erros da temporada 25. Como é que você encara, Edu, essa história do perfil e característica do treinador também, né? Porque certamente vai passar por uma mudança de característica por conta do treinador que mudou com relação à característica do técnico anterior. Ô Cirilo, muito tens falado em voltar à Libertadores, né? No Atlético, atleticano, mas antes de voltar à Libertadores, o Atlético precisa voltar ao Campeonato Brasileiro. O Atlético está há 2 anos fora do Campeonato Brasileiro. Me entendam bem. O Campeonato Brasileiro do Atlético não pode ser o final da tabela, não pode ser a página 2 e brigar contra o rebaixamento. O Campeonato Brasileiro do Atlético tem que ser briga por Libertadores, pré-Libertadores, título, evidentemente. Então, há 2 anos o Galo está fora do Brasileiro. Para voltar à Libertadores, ele tem que voltar antes para o Campeonato Brasileiro. E para voltar ao Campeonato Brasileiro, que o Atlético tem que jogar, e que há 2 anos não joga, ele precisa montar um elenco mais equilibrado. Um elenco que entregue ao treinador regularidade na temporada. E para isso,
Os donos precisam trabalhar melhor do que trabalharam, porque esse ano ficaram devendo salário, atrasaram um monte de coisa. Isso custou caro ao Atlético na temporada, isso tirou credibilidade e que eles conseguiram recuperar com muito trabalho, que bom. O departamento de futebol do Atlético precisa trabalhar muito melhor do que trabalhou. Não dá para treinador trabalhar contra o SIGA, que é o departamento de análise de mercado, o Scout, e nem o departamento de análise de mercado e contra o treinador, como aconteceu com o Cuca e o SIGA. É preciso que Sampaoli e SIGA trabalhem unidos. Isso precisa acontecer. É preciso que analisem as características do treinador e que o treinador também saiba das características do clube, o que é a história do clube. Como disse o Marques, o Atlético historicamente sempre teve centroavantes nas grandes conquistas, inclusive em 21. Sempre teve volantes, primeiro volante com características específicas, inclusive em 21, em 13, na época do Marques. É preciso que isso tudo venha e que isso tudo traga esse equilíbrio que o João Vitor Xavier pediu agora há pouco. No comentário dele, o equilíbrio da gestão, do departamento de futebol e do campo. O Atlético precisa, antes de voltar à Libertadores, voltar ao Campeonato Brasileiro. Precisa de um elenco mais equilibrado. O investimento que aconteceu esse ano, no passado, e que tem acontecido, ele precisa ser melhor feito, mais bem feito. O Atlético investe, põe dinheiro, mas precisa colocar dinheiro de maneira correta. Espalhar melhor esse investimento para trazer e entregar ao Sampaoli um elenco mais equilibrado, com o lado direito, que jogue de maneira parecida com a do esquerdo, porque o que a gente tem visto é um desequilíbrio. O lado direito do Atlético não funciona, o esquerdo funciona melhor. Uma defesa que tem um equilíbrio em relação ao ataque, um meio de campo mais equilibrado, um banco melhor. Não olhar para o banco, não ter ninguém com capacidade de mudar um jogo. É isso que precisa para o Atlético para a próxima temporada. Todo mundo dentro do clube precisa trabalhar melhor para que o Atlético volte ao Campeonato Brasileiro antes de voltar à Libertadores. Ô Fabrício, você já esteve em elencos em que você percebeu uma grande reformulação, ou com a temporada em andamento, ou de um ano para o outro, até por conta dessa história aí de um treinador diferente que chega, um perfil diferente. Como é que é pro atleta que fica essa história dessa renovação, desse ar novo? Como é que o cara percebe isso tudo? Um voto de confiança, né? Quem fica no elenco é um voto de confiança, é a chance de mostrar de novo, né, que é capaz, que está ali para ajudar. Mas realmente é um momento delicado. Eu já passei por situações parecidas, por exemplo, no Japão. Peguei um time super campeão de tudo, só que era uma galera já que... E o Japão, imagina, o jogo no Japão é intensidade. Marco jogou lá na minha época também. A gente se enfrentava lá algumas vezes, a intensidade é absurda. Então, precisava baixar a média de idade do time, né? Sempre complicado essa transição e tal, mas tem que andar junto todo mundo, né? Eu acho que tem que dar moral pro treinador, sim, mas... aquela carta branca, tudo no treinador, sabe? Tem que ter o equilíbrio. Não é da chave do clube, né? Tem que ter o equilíbrio, sabe? Para depois não acontecer, o treinador vai embora e fica lá os caras que de repente não se encaixam no perfil do clube. Coisa tem que andar melhor. Ô Cirilo, quando a gente fala, poxa, quem sai, quem fica, né? Que são as grandes especulações pós-Campeonato Brasileiro, um ponto assim, a ser levado em conta é o atual momento do Scarpa, né? O Scarpa, ele é cobiçado pelos times brasileiros, entendeu? Certamente é um cara com muito mercado. Ele não está sendo aproveitado aqui dentro do Atlético, entendeu? São as mexidas, né? De repente o Atlético hoje sem tanto poder de barganha, né? Porque não vai jogar as grandes competições do ano que vem. É um atleta que de repente você pode incluir no negócio para trazer os reforços que o Atlético hoje está precisando, né? Um centroavante que a gente tanto fala aqui, um volante pegador, né? Então são as mexidas com criatividade. A gente comenta sobre o Mirassol aqui com constância, né? É um time que não tem uma folha tão alta, mas que se mexe muito bem nos bastidores, conseguiu fazer um time forte, está brigando aí entre os 4, né? Quem diria o Mirassol brigando pelas 4 posições primeiras da competição, né? Então é mexer com criatividade. O Atlético vai ter que ser muito criativo e mexer, de repente, até com as peças que ele tem interna, né? Para fazer boas trocas e boa moeda de troca, na verdade. Ô, Marcos, você tem a possibilidade também, que nem essa manutenção de quem está ali, recuperar alguns jogadores. E também é legal a manutenção de jogadores mais experientes, conhece a história do clube, sabe como é que se porta. Também não dá para pensar só em minutagem de jogo. Então, de repente...
controlar esse cara, ter esses caras também perto ali para mostrar pro próprio jogador que chega. Tem um padrão, né? Tem um padrão de jogo, uma filosofia no clube que o jogador que vem já sabe que é assim, assado que joga, e aí a coisa anda mais fácil. Pediu a palavra, Pedro. Eu ia dar alguns exemplos aqui de contratos que estão terminando agora no fim do ano, né? O Vitor Hugo veio por empréstimo do Bahia e tem contrato até o fim da temporada. E o Saravia, que tem contrato até dezembro também, o Atlético tentou se aproximar de uma renovação, há um impasse com relação a quanto tempo de contrato, né? Mas ainda não concluiu a negociação. São 2 jogadores que têm contrato só até o mês que vem. Pra fechar, Pedro, hoje tem sub-20, né? Já escalado, viu, Cirilo? Vai jogar na Arena MRV, 8 da noite, semifinal da Copa do Brasil sub-20. Mais cedo, o Lucas Sanches trouxe a informação da vitória do América contra o IAP do Maranhão por 1-0, né? O Atlético pleiteando essa vaga na decisão. Joga contra o São Paulo, jogo de ida na Arena MRV. Daqui a pouco, em 12 minutos, goleiro Robert vai jogar, viu? O Pedro Cobra tá com apendicite. Foi diagnosticada na última sexta-feira e tá fora desse jogo. E tem também Cissé, tem João Marcelo, tem Izep Loubach no time titular, Gabriel Veneno e Mosquito estão no banco de reservas. Daqui a pouco Atlético e São Paulo no sub-20, Cirilo.